Considerado um dos melhores live action já produzidos pela Disney, 101 Dálmatas de 1996 consegue trazer os mesmos sentimentos que o filme original, sendo assim hoje considerado um clássico da Disney, e que nos traz a Vila Cruella de Vil de volta às telas, interpretada pela Glenn Close. E este live action respeita tanto o original que nem parece que estamos a assistir a um live action da Disney, porque a Disney altera muitas coisas no live actions e este live action em si não. Este live action está ótimo, está igualzinho, com cenas idênticas ao do desenho, com alterações feitas para os anos 90. E para quem nunca assistiu, vão ficar a conhecer agora, e para quem já assistiu este filme, já sabe da vibe, da sensação quentinha que dá este filme. Então, sem mais demoras, assiste comigo 101 Dálmatas de 1996. Então, bora! Vamos ver como é que a Cruella ensinou Miranda Priestly a como é que uma vilã entra em cena. Porque, apesar de serem filmes diferentes, a vibe começa com a cena idêntica, que é chegar a vilã com o rosto tapado, a andar de costas, e só quando entra dentro da sua House of the Vil, que é o sítio onde ela é dona, a Cruella é dona dessa House of the Vil, é que ela remove o chapéu que lhe tapava a cara, sendo assim utilizado para o filme O Diabo Veste Prada. Mas pronto, vamos começar. O filme começa-nos a mostrar uma casinha em Londres que pertence a Roger. Roger não nos é apresentado logo em direto, assim logo de repente. Quem nos é apresentado é o cão dele, o Pongo, que aparenta ser muito inteligente, porque vai buscar o leite, liga o computador, acorda o dono, mete o pequeno almoço a aquecer. E mesmo assim, o filme consegue-nos passar uma sensação enorme. Mesmo assim, porquê? Porque no original, não, os cães falavam. Já aqui, eles não falam. E ainda foi uma reunião a saber se seria fixe ou não que os cães falassem, só que eles chegaram à conclusão que o filme tem que ser sobre a Cruella, o desejo da Cruella ter o casaco de pele, pois é, o tão sonhado casaco de pele de dálmata, e não dos cães a falar. Enquanto isso, na casa da Anita Darling, é-nos apresentada a Perdita, a cadela dela. E aqui há uma cena muito fixe que a Anita Darling vê no jornal uma notícia de que foi encontrado um tigre siberiano sem a carcaça, ou seja, sem a pele, só com a cabeça. E na cena seguinte, quando mostra o Roger a ler um jornal, ele está a ler exatamente a mesma notícia. E uma coisa fixe que também eles fizeram, como eu já vos disse, que eles atualizaram, que lá no filme original era passado como nos anos 60, eles decidiram, como este filme foi feito em 1996, ou seja, anos 90, eles meteram como não seguiram as ideias do filme original nesse sentido, fazendo como no original o Roger trabalhasse em músico, sendo músico. Já neste filme live action ele fosse um designer de videojogos. E a Anita Darling
que no original era dona de casa, trabalha na House of the Vil. Pois é. E enquanto lá ela era dona de casa e só conhecia a Cruella porque elas eram amigas da escola. Então chega o grande momento da estrela do filme, que é a Cruella de Vil. De facto, não dá para negar que não seja ela, porque ela é uma estrela. E nós vemos a limusine preta e branca dela, a placa a dizer de Vil, a porta da limusine abre-se e ela, para se mostrar a maldade dela, ela estava a fumar e quando é para meter as cinzas no chão, ela meteu em cima do sapato de quem abriu a porta. Para mostrar a sua maldade. Ah, que eu sou malvada! Então, finalmente ela anda de costas até entrar na House of the Vil e tirar o seu chapéu e mostrar que ela é a Cruella de Vil. Ela chega e o que é que a Anita Darling está a fazer? Ela está a desenhar, a fazer uns estilos de roupa. Só que tem um problema, é que o casaco que ela estava a fazer era com pele de dálmata. Ela estava a desenhar com os pontinhos. A Cruella obviamente ficou apaixonada com aquele casaco. A Anita ainda tentou meter o desenho de zebra com riscos em cima do dálmata, mas a Cruella já tinha visto e escolheu que queria fazer o casaco de dálmata. Só que tinha um problema, que eles nesse momento só estavam a trabalhar com riscas e não com borrões. Por isso ela chamou o funcionário e, com a sua maneira cuidadosa de tratar as pessoas, ela pede se ele podia fazer o casaco de pele de dálmata. E é então que vem a cena assustadora, que a Cruella diz que se vestir aquele casaco será a mesma coisa que vestir a pele da cadela da Anita Darling. Neste ponto do filme, Roger e Anita ainda não se conheceram, mas vão se conhecer entretanto, quando Roger vai para o parque e o cão dele vê a pedita e começa a puxar o Roger para a beira da pedita, só que ele empolga-se e cai dentro de um rio, dentro de uma ponte, dentro de uma fonte. E o Roger, quando se levanta e vai buscar o pongo, ele engana-se e acaba por pegar a pedita. E a Anita ficou um bocadinho chateada e achou estranho ele estar molhado e perguntou-lhe o porquê que ele estava molhado, e a resposta dele foi porque o cão dele o tinha molhado e ela não entendeu como. Só que ao ir embora, a mesma coisa aconteceu com ela. Depois disso, o Roger convida a Anita para ir à casa dele e lá eles checam as roupas deles e começam a conversar e apaixonam-se. Depois temos um flashback de tempo onde já nos mostra eles a casarem-se e os cães a casarem-se também, igual ao filme original. Logo após disso, vocês lembram-se daquele tigre que só foi encontrado a carcaça? Pois é, a Cruella está a ser... Ela vai para a casa dela e o que é que acontece? Ela está a ser multada por supostamente matar ou tirar a pele ao tigre. E disseram que se ela voltasse a fazer isso mais alguma vez, a esfolar os animais, que metade da sua fortuna iria para adoção de animais. Portanto, foi ela quem mandou sequestrar e esfolar o tigre. E aqui, nesta cena, temos um easter egg, que quando ela está a passar, vimos no armário
um casaco que é utilizado no filme original da animação, que é um casaco branco. E, de facto, ela só usa duas roupas que são idênticas às utilizadas no original. Porque o resto do filme ela usa umas roupas que não apareceram no filme original. As únicas duas roupas que ela utilizou no live action e no original foi a do final do filme e aquela branca e preta que ela utiliza. Algum tempo depois de Roger e a Anitta estarem casados, eles descobrem que a cadela da Anitta está grávida. A pedita estava grávida e não era de um, nem dois, nem três, nem quatro, nem cinco, nem seis bebés, mas sim 109. Estou a brincar, 99. Porquê que então o filme se chama 101 Dálmatas? Porque 101 a contar com o Pongo e com a pedita. E temos mais uma cena que eles respeitaram o original num nível enorme. Que foi que havia lá um dálmata que nasceu morto. E o Roger enrola-lhe numa toalha, começa-lhe a fazer festinhas para ver se alguma coisa acontece. E ele desperta. E nós ficamos a torcer para anda, volta, volta, volta. E ele volta. Após a Naná lhes dizer isso, eles vão ao médico ver se isso é verdade. E acabam por descobrir que não são só os cães que estão grávidos, mas sim a Anitta Darling, ela também está grávida. Após essa excelente notícia, ela volta para casa e quem está lá com o casaco de zebra? A Cruella de Vil. Antes de continuarmos, mais uma curiosidade. A Glenn Close só aceitou o papel de Cruella se ela pudesse ficar com os looks do filme. Por isso, muitos dos looks utilizados neste filme e no 2, ela tem. Inclusive, ela foi fazer uma entrevista há um ano e pouco, se não me engano, e ela levou esses fatos. Continuando, porquê que a Cruella estava lá? Ela ainda não sabia sobre os dálmatas. Ela só estava lá para perguntar à Anitta Darling o porquê que ela tinha metido baixa de trabalho. E foi quando a Anitta disse que ela estava casada, que se tinha casado, e a Cruella começou a falar mal do marido da Anitta. Ela começou a perguntar, ela perguntou a ele o que é que ele trabalhava, ele disse que era designer de videojogos. Ela, mas que coisa tão estúpida para se fazer. E é nesse momento que ela descobre que a Pedredita está grávida e fica louca com a pele dos dálmatas. No original, a Cruella já sabia, ela já entrou em casa da Anitta a saber que iam nascer os dálmatas, mas aqui não, porque aqui ela não tem uma bola de cristal que lhe faz... Olha, a Anitta ficou grávida ou a cadela dela ficou grávida. Neste filme não tem nada disso. No original, pelos vistos, parecia que tinha. Outra cena esquisita é quando a Cruella está a ir embora e a Pedita ladra para ela e ela também ladra de volta. Passam-se 3 meses e os filhotes nascem. E é aí que acontece a cena que eu vos expliquei, que do Roger dar carinho a um dálmata que nasceu morto e ele volta à vida. O Jasper e o Horácio, que são os dois capangas da Cruella, foram à noite espiar pela janela da família Darling. E o que é que eles descobrem? Que os cãezinhos tinham nascido uns cãezinhos já.
e foram avisar à vilã que ela não gosta de sujar as próprias mãos, ela prefere chamar: Estou! Podes vir aqui fazer-me um favor? Vai ver a casa da porcaria da Anitta se os cães já nasceram. Vai agora! É basicamente isso. E ela, na mesma noite, vai à casa da Anitta Darling e do Jasper e já sabe da notícia neste momento e ela quer que a Anitta assine uma cláusula que lhe permite ficar com os animais em troca de 2 milhões, 2 milhões e pouco, se não me engano, para ela ficar com os cães. Mas na verdade a intenção dela era só esfolar os cães. Mas ela recebe a pior notícia que poderia receber, que os dálmatas não têm pintas. Ela fica louca e a Anitta apenas lhe diz que as pintas venham depois. Então ela disse que ia embora e que supostamente, ela não disse, mas toda a gente já entendeu que ela só vai voltar quando eles tiverem as pintas. Pessoal, eu tinha dito que era 2 milhões de dólares, 2 milhões e pouco que eu tinha dito, só que eu estava totalmente enganado. São 7.500 libras. Eu fui pesquisar sobre a cláusula que a Cruella propôs. Após fazer o cheque, ela apresenta o cheque com a luva e a unha por cima, o que já no original havia essa cena e mantiveram essa cena. E fica um tempo tudo parado no filme, até que a Cruella de Vil dá um jump scare e começa a gritar, a dizer para eles aceitarem. E enquanto no original, quem não o deixava aceitar essa proposta era o Jasper, que ele dizia que não ia aceitar essa cláusula. Neste filme foi a Anitta quem não aceitou. Agora era um papo de woman e não man-woman. Então ela vai embora muito chateada, sem os cães. Após ser irritada, ela bate no Jasper e no Horácio e entra para a limusine dela. E há aquela cena que mete uma impressão, eu não tenho toque, mas eu fechava os olhos para não ver essa cena. Que ela entra na limusine, quando fecham-lhe a porta, o Horácio, fica um pedaço da capa dela de fora. E é horrível pensar que ela chegou no carro, abriu para ir entrar na casa da Anitta, com aquilo a roçar no chão. Dá uma impressão. E este filme tem muitos saltos temporais, como eu já vos disse, e então, após isso, mostra-nos os cães já grandes, já com as pintas, a verem os desenhos animados. Que desenho animado é que eles estavam a ver? A Lista ao Gatos, a Disney, a promover a Disney. O Pongo, a Perdita, a Anitta e o Roger vão passear e deixam os filhotes em casa. Só que a casa da Anitta é invadida pelo Roger e pelo Horácio e roubam os dálmatas. Eles pegam, saem da casa com os filhotes, atiram para a caçamba da carrinha deles. E existe um bulldog que viu esta cena acontecer, do roubo, dos desaparecimento dos dálmatas. E ele começa a ladrar. Só que esse ladro começa a ouvir pela cidade toda. E eles parece que falam. Não, os cães não falam, mas parece que pelo latido deles eles conseguem falar. Porque todos os cães ficam a entender o que é que o cão disse. E começa a chegar a toda a gente e chega à Perdita e ao Pongo.
E em casa da Cruella ela fica super satisfeita porque o Horácio e o Jasper ligaram-na a dizer que já tinham os cães preparados. Ou seja, já tinham roubado os cães e ela ficou super feliz. Agora vai poder fazer o casaco de pele. Ela liga para o peleiro, que é um homem horroroso, que é o que esfola a pele dos animais, para ele conseguir fazer um casaco super rápido, tipo, quero o casaco aqui em 2 horas. E aí vem uma cena top que a Cruella após isso começa-se a rir e como ela é muito magra dentro de um vestido enorme, fica uma silhueta muito, muito fixe dela a rir-se e a tirar-se para trás. E obviamente se fosse outra atriz a fazer não ia conseguir fazer isso tão bem contra a Glenn Close. Ela, a própria Glenn Close, não é o único papel que ela fez de vilã. Mesmo sempre que ela faz de vilã, ela tem isso de se atirar para trás, de rir-se. Ela sabe muito bem como é que é ser uma personagem vilã. A polícia é avisada, só que o Roger e a Anita não estão muito muito bem a acreditar no trabalho dos polícias. Porque supostamente é muito difícil de encontrar o sequestrador. Na minha opinião não é, porque andas procuras na cidade, vês uma pessoa com 99 cães, o culpado está aí. O culpado está aí, só pode. Desculpem, mas eu enganei mais uma vez. Na verdade, não foram os 99 roubados, apenas 15. Porque o casaco só precisa de 15. Só precisa de 15 dálmatas para ser feito. Eu devia ter prestado mais atenção no roteiro deste vídeo, que fui eu que escrevi. O Pung sobe no telhado e começa a ladrar, a explicar a todos os cães da cidade que os filhotes eram dele. E se alguém encontrasse os filhotes, para o avisar o mais rápido possível. Até que a fofoca chega ao celeiro, junto de um cãozinho muito fofo, que, se eu não me engano, a raça dele é um poodle, mas isso não interessa que ele é muito fofo, que sabe onde é que eles estão. E ele faz uns gestos para os animais do celeiro para os explicar o que é que estão a acontecer, porque ele é o único cão lá, é o único que entende os latidos. E aí, aparentemente, vai começar um resgate aos dálmatas que não estão muito longe dali. Depois é-nos mostrado uma casa antiga da Cruella, que agora só é utilizada para ela fazer lá as porcarias dela. Que não é em estúdio. Eles construíram aquilo tudo de forma a ficar tão realista que não parece que aquilo está a ser gravado em estúdio. E é aí que acontece que o celeiro, por algum motivo, tem um acesso para essa casa antiga da Cruella. E o que é que acontece? O cãozinho chama-se o amigo rato e é aí que descobre como é que vai para a antiga mansão da Cruella, pelo esgoto. Eles vão pelo esgoto, não mostra como, infelizmente. Tinha uma grande dúvida de como é que um cão cabe dentro de um esgoto assim pequenino que o rato passa. Mas pronto, quando mostra eles já estão dentro da casa e eles encontram o Jasper e o Horácio com os cães. E ele passa por uma tumulação lá em cima, também não sei como é que ele subiu lá em cima, mas não vou perguntar. E
quando ele vê os cães e aparentemente diz: podem ficar tranquilos que eu vou-vos salvar. Só que até este momento a Anitta nem o Roger sabiam quem teria tido a coragem para fazer aquilo aos filhotes. Até que começou a passar muitas vezes na cabeça da Anitta que tinha sido a Cruella. Só que a Anitta não entendia porque é que tinha sido a Cruella. Até que ela se lembra do casaco de pele. Ela quer o casaco de pele. Aí é correr contra o tempo, pessoal, porque quanto mais tempo tu demorares, Anitta, é quantos mais dálmatas podem estar a ser esfolados neste momento para ser feito o casaco. E lá vem a Cruella louca na limusine. Ela está a fumar enquanto conduz e, de alguma maneira, o carro dela mete-nos medo. Porque pode ser só um carro, mas como pertence à Cruella, tudo o que pertence a ela dá uma sensação assim de medo. E finalmente ela está com a roupa mais close da Cruella, que é a roupa vermelha, que é a roupa final da Cruella. Bom, os esquilos cortam aquilo, eu não sei o nome, mas estão a ver os travões da bicicleta, têm as cordas. Aqui é o volante, aqui é os travões. Depois tem assim umas cordas, que é o que faz as rodas pararem. Se for cortada essa corda, não trava mais. Pronto, eles fizeram isso ao carro. Enquanto um guaxinim, também não sei o nome, mas quando tu aceleras, que atrás tem assim um cano metálico que sai o fumo do carro, essa entrada, pronto. O guaxinim tapou-a com uma pedra. E isto tudo para quê? Para o cão que está responsável em cuidar dos dálmatas, de tirar os dálmatas de lá, ter o tempo certo para poder fazer isso, porque eles precisam chamar a atenção do Jasper e do Horácio para não serem descobertos. Eles pegam em armas acho que eles iam matar os dálmatas, que eles iam matar e só para esfolar. E o que é que acontece? Eles ouvem um batido à porta, largam as armas e vão atender a porta. Eles vão atender a porta e não tem ninguém, porque é um pica-pau que está a bater na porta. Eles abrem a porta 3 vezes, 2 vezes não encontram nada e na terceira eles veem o carro todo vandalizado, todo partido, com os alarmes a tocar, os airbags disparados. Enquanto eles estão distraídos a remover os bichos que estão dentro do carro, de lá do carro, o cão está a fazer o resgate aos dálmatas, a levá-los para fora daquela casa. O Jasper e o Horácio veem a porcaria que eles fizeram a deixar os cães fugirem e agora iam ser demitidos. Mas é na porcaria deste exato momento que a Cruella de Vil chega à mansão. Como é que eles iam explicar que os cães tinham acabado de fugir? Ela fica maluca, pede para eles descerem da casa e irem procurar os cães. Ela vai na limusine dela à procura de pegadas e na neve ela encontra umas pegadas que vão dar no celeiro. Não é o mesmo celeiro do onde estava o cão, é outro celeiro que tem ovelhas e nas ovelhas ela começa a ver as ovelhas e a gozar com elas. Como fazer uma cara do género. Vocês não me interessam. Só que não eram ovelhas. Os cães estavam escondidos atrás das ovelhas, também com lá em cima.
os polícias batem à porta e não são atendidos, eu tinha-vos dito que eles já tinham encontrado a pele do tigre siberiano e encontraram, só que a Cruella por algum motivo foi lá e roubá-los outra vez. E eles entraram, mesmo sem ela estar em casa, pegaram o coisa do tigre siberiano e agora ela está presa por roubo, esfoliação de tigre, esfoliamento no caso, e perseguição animal. Agora sim, os cães são levados para o celeiro onde o cão tinha explicado a situação que os dálmatas tinham sido sequestrados. E depois chega o Pongo e a Perdita. Finalmente, filhos e os pais estão juntos outra vez. Vocês pensam que o filme ou já ia acabar ou já ia dar tudo bem? Não. Quem chega junto com o Pongo e com a Perdita? A Cruella de Vil, que encontra-os por causa de umas pegadas de cães. Naquela hora de tensão, eles escondem-se na palha, no meio da palha. Só que, aparentemente, ela vê uns rabinhos deles. E quando nós pensávamos que os dálmatas iam ser descobertos por ela logo aí, não. Ela, após sair do carro e ir entrar no celeiro, mostra os olhos dela. Até parece um cavalo. Parece um cavalo que nenhum animal gosta dela, na verdade. E o cavalo pega e dá-lhe um coice no meio da cara, o que a faz voar por 2 milésimos. Só que ela levanta-se e aí sim ela percebe os dálmatas, os rabinhos dos dálmatas de fora na palha. Ela pega num garfo e começa a espetar no feno. Ai, mano, que mulher amarga. Que filha da mãe. E ela vai vendo, não um, nem dois, ela vai cada vez começar a ver mais rabinhos na palha de dálmata. E ela vai atrás deles. E sabem o que é que ela diz? Eu adoro o cheiro da próxima extensão. Só que, na verdade, aqueles rabos não eram não tinha nada a ver com os de dálmata. Era um porco que atira para a lama e suja-lhe a cara cheia de lama. Após isso, ela ainda quer os dálmatas. Levanta-se e vai procurar por eles. E a meio do caminho ela encontrou um guaxinim com o chapéu dela. E ela começa a gozar com ele. Esse chapéu só fica bem a mim, a ti não. Só que isso era tudo um plano para ela se distrair, porque outros 2 guaxinins apareceram e puxaram uma alavanca. E se ela não se sujou de outra vez, apesar de ter levado um coice na cara, de ter estado na palha com lama, se ela nem assim se sujou, vai se sujar agora, porque essa alavanca abre um alçapão embaixo dela e ela cai numa piscina de lama. Após tanta humilhação, ela sai do tanque e ela não gosta de ser humilhada, mas gosta de humilhar os outros. E ela disse que eles não eram nada, que os porcos não eram nada, que apenas se iam transformar em salsichas, que ela nunca se ia transformar numa salsicha, que sempre seria Cruella de Vil, que Cruella de Vil ri por último, que eles deviam morrer, que Cruella de Vil era a melhor e que Cruella de Vil gostava da extensão. O cavalo calca uma placa de extensão que atira a Cruella para a bosta de cavalo. Após isso,
ela é encontrada pelos polícias naquele estado e ela ainda começa a perguntar se tinha alguma coisa de errado, porque é que eles estavam ali, o que é que ela tinha feito. A dar uma de maluca, mas os polícias já sabiam de tudo e levaram-na presa. E dentro do carro tem uma cena que dá muita agonia, que ela tira um cigarro para fumar dentro do carro das polícias, até aí tudo bem, e a bolsa dela, pelos vistos, foi substituída por um guaxinim. E ela, quando abre a boca para fumar, ele dá um peido que entra na dela. Aí os cães foram levados para o Roger e para a Anita Darling e eles viveram felizes para sempre.